Estamos próximos do Dia Mundial da Diabetes e o programa de hoje vai debater o tema, que é muito importante, porque todos sabemos, claro, que a diabetes é uma doença silenciosa, então a pessoa pode ser portadora e nem saber. Hoje nós vamos ver o que causa, quais são os sintomas, como tratar, como lidar com essa doença que é muito séria e mata muito mais do que a gente imagina. Não é brincadeira não. Vamos então ao informativo e voltamos com o debate. A diabetes é uma doença provocada pela deficiência de produção ou da ação da insulina, que leva a sintomas agudos e a complicações crônicas características. O distúrbio envolve o metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas e tem graves consequências, tanto quando surge rapidamente como quando se instala lentamente. De acordo com as estatísticas do IDF, o International Diabetes Federation, atualmente o número de casos da doença já supera os 250 milhões. E se nenhuma atitude eficiente de prevenção for feita, a IDF estima que o número total de pessoas com diabetes em 2025 alcançará os 380 milhões. É um número alto e a gente vai já tentar entender o que é isso em termos da percentagem em relação à população como um todo. Conosco hoje para debater Daniele Luz, que é nutricionista e personal diet, especialista em nutrição clínica, estética e esportiva. Todos nós queremos uma Daniele para nós. Bem-vinda, Daniele, muito bom tê-la aqui. Obrigada, eu agradeço pelo convite. Tá certo, com certeza você vai dar boas dicas para a gente hoje. Precisamos. É bom ter de volta com a gente Álvaro Afonso, que é endocrinologista e atua na medicina do comportamento humano. Doutor Álvaro, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Tá, muito obrigado. Vamos ver se vale aquela máxima de que mais vale 1 quilo de prevenção do que 1 tonelada de tratamentos. Tá aí uma doença que a prevenção é tudo, né? É diabetes. 1 quilo de prevenção é melhor que 1 tonelada de tratamento. Entendi. Vamos ver. Entendi. Vamos ver se a gente vai ser bom ouvinte. Não só ouvinte, vai ser obediente, né? A gente sabe, mas não obedece. Para completar o nosso trio de debatedores, é bom também ter de volta Isidoro Fluminhan, que é endocrinologista e professor na PUC, aqui do Rio de Janeiro, diretor da ACD, que é a Associação Carioca dos Diabéticos, e assessor de conscientização sobre a diabetes do Lions Club, também aqui no Rio. Bem-vindo, muito bom tê-lo aqui de volta. Obrigado, Rebeca, uma satisfação estar aqui no seu programa. Bem, a gente não tem outro jeito que começar o programa do que, né, a pergunta clássica. O que é diabetes? A gente sabe que existem tipos diferentes. Então, se nesse bloco, acho que a gente conseguir levar o nosso telespectador a entender o que é essa doença, o que causa, se realmente, quais são os fatores que geralmente estão envolvidos em contribuir para que ela apareça. Nós sabemos que são vários. E os diferentes tipos. Vamos lá? Quem se habilita? Vamos lá, Rebeca. Então, vamos começar falando, sabe, o que é o diabetes, né? Eu acho que a definição mais fácil é a situação em que há excesso de glicose no sangue. Eu acho que essa é a definição básica, ou seja, a glicose está acima do normal, pode-se pensar imediatamente em diabetes. Entendi. Né? E dentro dessa questão do porquê que existe a glicose alta no sangue, nós temos diversas causas. Né? Quer dizer, nós temos causas genéticas, e nós temos causas ambientais, nós temos causas cirúrgicas e temos causas transitórias. Quer dizer, então, existe um conjunto de situações que levam a uma hiperglicemia. Né? E aí, então, o telespectador e cada paciente diabético tem que pensar o porquê que a glicose dele está elevada. Quer dizer, considerando que há várias causas, o paciente, entendendo a causa da sua própria hiperglicemia, ele vai poder, então, manusear e vai poder administrar o tratamento. Quer dizer, mas o conceito mais importante é a hiperglicemia. Ou seja, essa alteração. Agora, uma coisa tem que ficar clara, e é isso que eu acho que é o grande desafio da diabetes, é que a medição da glicose é algo que já tem até como você fazer em casa, existem pequenos aparelhos, mas há um custo envolvido, enfim. A gente sabe que, via de regra, é uma coisa que você tem que fazer se você faz um check-up de tempos em tempos, ou em algum lugar essa medição é feita. O certo é que é algo, com que frequência vocês recomendam que um adulto que tem saúde normal faça esse acompanhamento, porque digamos assim, a glicose está alterada. Como é que eu vou saber que a minha glicose está alterada? Porque, a não ser que esteja num estágio mais avançado, existe algum sintoma que indique que há alteração, que há essa essa hiper
glicemia? Normalmente os sintomas são boca seca, né? A pessoa sente muita sede. Consequentemente, também tem urina com muita facilidade, tem uma urina bastante. E, assim, acho que o principal sintoma mesmo é essa sensação de sede. A pessoa já fica com muita sede. Entendi. Mas quando ela chega a esse estágio, ela já está com a diabetes, bem dizer, instalada. Sim, sim, sim. E, no entanto, a gente sabe, como disse aqui também no início do programa o doutor Álvaro, a prevenção. Então, se, digamos, você começa a perceber uma alteração, existe alguma coisa que você possa fazer? Vamos tentar, então, investigar quais são esses elementos, digamos assim, causadores ou o gatilho, quando é um caso, por exemplo, hereditário, você usa um outro termo. Ambiental. Fatores ambientais. Isso. E o fator genético, pronto. Quando você tem um fator, aquilo te deixa predisposto, ou seja, você tem um comportamento alguém que não tem a predisposição, é mais provável que você desenvolva do que aquela pessoa. Então, por quê? Que elementos são esses? E vamos começar pelo genético, então. O que acontece com o genético que deixa essa pessoa mais predisposta? O que acontece é assim, vamos imaginar que a gente tenha mais ou menos uns 30 mil genes, que são as partículazinhas que dão as nossas características pessoais. Naqueles 30 mil genes, existem alguns, em todos nós, que não são 100%. Eles estão ali funcionando... Eles apresentam alguma alteração, portanto. Em equilíbrio, mas eles não são 100%. Eles podem, a qualquer momento, funcionar e expressar, quer dizer, o defeito aparecer, né? Então, se você tem familiares que tenham diabetes, o que você começa a imaginar? Que você pode ter na tua carga genética aqueles genes que poderão ficar quietinhos ou poderão se expressar dependendo do ambiente. Então, o gene, a hereditariedade está lá. Agora, só que com a evolução da medicina, você interage com essa genética, você movimenta essa genética diariamente com a participação do ambiente. Entendi. O ambiente social, o ambiente cultural, principalmente com relação à alimentação. E quando você diz ambiente, é toda uma vida. Às vezes a pessoa pensa, todo. Recentemente, mas desde a infância, enfim, toda uma trajetória. É o ambiente, por exemplo, emocional. O ambiente emocional, ele interagindo com o nosso genoma, com as nossas características, vão mexer com determinados hormônios que poderão, com certeza, mexer nos genes que estavam quietinhos e eles se manifestarem. Então, o ambiente social, o ambiente emocional, o ambiente psicológico, o ambiente cultural, né? As contaminações hoje também que existem no próprio ambiente, por fungicida, pesticidas, antibióticos. São gatilhos também? Também são fatores estressantes para a nossa hereditariedade. Eu acho que o grande objetivo no Dia Internacional do Diabetes é a gente começar a ter foco na prevenção. Depois que o gene já se expressou, aí vai custar muito mais do que a gente prevenir que ele se expresse. Entendi. Então, o ambiente, como ele falou, associado à genética, é que a gente deve ter um foco, um carinho especial aqui nesse programa. Quando o senhor fala prevenção, no entanto, esse controle, tem coisas que, obviamente, a gente vai fazer, que a gente sabe que, ao fazê-las, a gente vai colher o fruto, o benefício daquilo. Mas é necessário, por exemplo, de certo modo eu volto agora, a gente está pronto para efetivamente responder a pergunta. Quando que a gente deve ter um cuidado com algum tipo de controle? É necessário fazer o exame de glicose ou simplesmente você vai com cuidado nas diferentes áreas e não tem que se preocupar? O exame de glicose é uma coisa muito importante, mas eu acho que até já é um passo adiante. Entendi. Por exemplo, pesquisas recentes mostram que se a gente vive um ambiente tenso, um ambiente com muita ansiedade, um ambiente com muita frustração acumulada, com
com muita impotência emocional da gente resolver os nossos problemas, esse ambiente tóxico, ele vai provocar uma alteração inicialmente no cérebro. Então, a gente vai ter inicialmente uma alteração no cérebro e a gente vai passar a ter a tendência de comer determinados alimentos que não são favoráveis para quem tem uma herança para diabetes. E que, de repente, não era tanto o nosso hábito, mas aquela mudança está nos, digamos assim, levando a desejar, de repente, algo mais doce ou mais gorduroso. É exatamente isso. Então, isso é uma informação nova que tem toda a validação científica. Entendi. Mas, na prática, Isidoro e eu e Daniele, temos prática com o diabetes, a gente já nota isso há muito tempo pelo comportamento das pessoas com diabetes. Entendi. Mas, assim, em termos de prevenção, chamar a atenção que o estilo de vida, a qualidade de vida, o equilíbrio das emoções ou trabalhar com as demandas psicológicas são indispensáveis. Eu estou impressionada com vocês, porque a gente sabe que a alimentação é importante, você até já mencionou alguma coisa, mas a gente vê esse elemento do meio ambiente, do estresse, do comportamento, que como ele é também... Esse ambiente, ele mexe no gene, que vai mexer no comportamento. Então, às vezes, a Daniele tem uma proposta de uma alimentação balanceada para a pessoa, mas ela percebe que a pessoa não faz aquela alimentação balanceada. E a princípio... Ou pode até fazer, mas também não se resguarda um pouco mais esses outros elementos tão nocivos que, por mais que ela se alimente bem, ela pode ainda ter... E muitas vezes o próprio médico não sabe também que, ao ter aquele comportamento desviado do que deveria ser mais ou menos normal, aquela pessoa ela já tem uma alteração provocada por esses fatores chamados fatores estressantes. Rebeca, e o que acontece, que o doutor Alves já nos falando, tem muito a ver, porque o nosso comportamento, a nossa atitude emocional afeta a maneira como comemos, né? E isso, sim, acaba acarretando o diabetes. Tanto é que é exatamente por essa questão emocional e essa polifagia, esse excesso de comida para compensar as frustrações do dia a dia, acaba levando à obesidade, que hoje é o principal fator de risco para o diabetes tipo 2. Entendi. O diabetes tipo 2 hoje, Rebeca, é epidêmico no mundo inteiro, Entendi. não é só no Brasil. Tá? Inclusive, vocês têm alguma noção de porcentagem? Eu li recentemente. E diabetes antigamente era uma doença de ricos, porque o pobre comia. Hoje não, é exatamente o contrário. Hoje o diabetes está tendendo mais para as classes baixas, porque as classes mais pobres são as mais obesas, né? Nós vivemos hoje uma transição nutricional em que a comida na história do tempo da humanidade nunca foi tão barata. Quer dizer, vai no supermercado, vai numa pizzaria, encomenda uma pizza, ganha outra de graça, ou compra um salgadinho e recebe ganha um refrigerante de 2 litros. De graça. Quer dizer, o que acontece nisso? Um excesso calórico, né? Que ocasiona uma resposta obesogênica, ganho de peso excessivo, aumento da resposta insulínica e diabetes tipo 2. E aí que entram duas coisas que eu acho que são fundamentais na prevenção. Primeiro, que quando já existe a lesão, é difícil ter aquele ponto que diz assim, para, porque já ocorreu uma lesão no sistema que controla isso. Entendi. E a outra coisa que a gente tem muita dificuldade... essa ficha da necessidade, da muita seriedade. A atividade física, e isso a gente estimula, ou tenta estimular, ou pede, o gatilho que diz para você fazer atividade física com prazer, ele já está lesado. Entendi. Antes de aparecer a hiperglicemia. Mas já aparecendo a procura impulsiva por carboidrato. Entendi. Então, isso, na educação, é importante, porque você
conhecendo, você reconhece e pode evitar. A gente tão facilmente se autocensura ou censura alguém que não consegue fazer exercício. Ah, eu consigo, por que você não consegue? Existe. Mas aquela pessoa já está com aquele elemento facilitador, que dá um ânimo, que dá vontade de fazer aquilo, já também afetado porque já houve uma lesão na área da gratificação, da satisfação, do prazer, do start e da motivação. Que envolvido precedente é o aparecimento do diabetes tipo 2. Entendi. Você vê que é bem mais complexo. Uma das coisas que, para mim, nos últimos anos eu tenho observado, a gente tem visto até, eu creio que a mídia até que trata o assunto um bocadinho, né? Porque a gente fala um bocadinho que tem, de repente, não o suficiente, mas pelo menos a informação, para nós, a gente pensava, diabetes, açúcar. Mas a gente sabe que hoje a ingestão de açúcar, essa questão do açúcar, não é só o açúcar puro e simples, embora que ele, nós vamos ter que ter orientação específica sobre isso. Mas a gente sabe que muitas das comidas que nós comemos, especialmente os carboidratos, eles se transformam em açúcar no nosso organismo. As gorduras, isso, né? Viram também. Já a gente vai ver o que vira açúcar. A gente vai voltar rapidinho entendendo primeiro os tipos e já começando a lidar um pouquinho com o aspecto da prevenção. Só recapitulando então, o meio ambiente em termos do estresse, de como a gente lida, a frustração diante de não conseguir, ou seja, essa coisa, isso pode ser um fator altamente contribuidor a que algum gatilho, alguma coisa que já está ali na nossa informação diz antes. A nossa dieta, de modo geral, aquilo que comemos, e vamos já entender isso um pouco melhor com aquilo que seria considerado uma alimentação balanceada e que, portanto, seria, digamos assim, algo que não levaria, não é verdade? Mas a gente sabe também que muitas vezes, por mais que a gente tenha, quando o gatilho desanda por outro motivo, ele pode nos levar a comer de forma descontrolada, a gente nem entende o que está acontecendo com a gente, é porque realmente... Então a gente vê que nós somos um ser um pouquinho mais, bem mais complexo do que se imaginava e que há, digamos assim, a gente luta com variáveis que a gente não imaginava também. Então é tão fácil às vezes você julgar alguém porque para você não é daquela forma, mas o corpo daquela pessoa já apresenta essas situações. Obviamente que nós não somos marionetes não, tá? Nós somos os protagonistas e temos que assumir responsabilidade por isso. Porque todos esses elementos, às vezes, entram em descompasso por causa do nosso comportamento. A gente já pode ver isso aqui. E vamos ver, com certeza, um pouco mais na frente com a questão da prevenção. A gente volta já. Cabeça pra cima.